Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026, estamos aqui iniciando a nossa conversa fraterna, mais um dia, quarta-feira, e desejando que todos estejam bem, vamos fazer o nosso trabalho. Hoje nós vamos dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 167. Esse capítulo 167 tem como título Legião. A mensagem está contida no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 9, que é a seguinte: E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa mensagem está no Evangelho de Marcos 5, 9. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos. E a mensagem de Emmanuel: consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do Mestre. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Indubitavelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros, tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia. Agarrados a vantagens pessoais, manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas em se tratando o menor de nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos indubitavelmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Gente, que loucura! Esse capítulo realmente é de uma profundidade incrivelmente assustadora. Eu não poderia imaginar que nós pudéssemos chegar a essa reflexão que Emmanuel nos propôs quando li essa mensagem evangélica. Essa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9, que é famosa, muito famosa. Todos nós que conhecemos um pouco do Evangelho conhecemos essa passagem, que ele fala: Qual é o teu nome? Pergunta Jesus, para quando ele vai tirar os demônios de um obsidiado. Lembram disso, né? E aí a resposta daquele espírito ou daqueles espíritos que estão obsidiando, que estão maltratando aquela pessoa: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E ele fala isso, e nós entendemos que aquilo ali é uma obsessão severa de vários espíritos, obviamente, e só que Emmanuel nos traz aqui uma reflexão dessa mensagem, a partir dessa mensagem para nós mesmos. E ao final ele diz que nós somos a legião de espíritos, de erros,
de equívocos que nós próprios cometemos durante as nossas existências. Consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações. Ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Ele já começa com essa afirmação. Não é justo que nós julguemos o endemoniado, a legião de demônios, entre aspas, que está ali torturando aquele ser. Por quê? Porque ele nos diz que, no fundo, se nós formos avaliar as nossas próprias reencarnações, o nosso próprio projeto reencarnatório, as nossas próprias oportunidades e as nossas atitudes pretéritas, vamos concluir que, efetivamente, nós formamos uma legião de equívocos, isso no sentido figurado, é lógico, uma legião de equívocos que nos levam a essa própria auto-obsessão. Aí ele vai colocando aqui com muita propriedade. Indubitavelmente, ainda hoje, nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós. Quando a gente se compara a Jesus, nesse momento a gente percebe o quanto ainda somos inferiores. Essa é a verdade. O quanto ainda precisamos caminhar, se pensarmos numa comparação com as condutas do Mestre. Mas ele vai além. Ao contrário das lições de Jesus, a gente tem sempre uma palavra amiga para uma pessoa que precisa ouvir alguma coisa. Mas quando nós passamos pelos nossos equívocos, quando nós passamos pelas nossas provas, quando nós passamos pelas nossas dores, como é que nós nos comportamos? É fácil dar pitaco na vida dos outros, dar opinião, acolher, receber e falar, calma, vai dar tudo certo. Agora, quando você passa por aquilo, como é que você se sente? Aí ele vai, ao contrário das lições, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos, contraproducentes diante das nossas próprias provas. É fácil você ir lá consolar a viúva que perdeu o marido, mas quando você perde o seu marido, você não suporta essa dor. Aí ele vai, acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. A gente acredita na força da verdade, mas a gente continua mentindo ainda, nem que seja para nós mesmos. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. A gente ensina as pessoas a serem beneficentes, mas nós somos egoístas. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. A coisa da felicidade alheia, mas nós estamos agarrados a vantagens pessoais. Felicidade só a partir de valores materiais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. A gente vai falar com todo mundo que precisamos ter paz, precisamos ter brandura diante da agressividade do outro, precisamos entender que o outro pode estar doente, mas na hora que nós somos atacados, como é que nós nos comportamos? Como é que nós reagimos diante do ataque? Sempre com cólera. E sob o argumento de que estamos nos protegendo. Estamos fazendo o bem a nós mesmos, nos protegendo do outro, quando na verdade poderíamos ter usado muito menos rigor, muito menos agressividade para resolver um problema. E sem contar que temos que entender, e não entendemos ainda, que a violência gera mais violência. Então, se você for reagir à violência com violência, você está simplesmente dando ressonância a ela, dando continuidade à violência. Não é através da violência que a gente vai combater a violência, mas a gente ainda, no momento em que somos atacados, nossa primeira reação é violenta, é contra-atacar com a mesma violência ou mais ainda do que efetivamente seria necessário. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço. Vamos ser úteis, vamos ajudar, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Aí você dá para o outro aquelas tarefas que você não quis fazer. Aí você passa para o outro, ao argumento de que você está fazendo um bem. Estou ajudando ele a crescer, mas você está realmente querendo se aproveitar do outro para não ter que fazer aquela tarefa. Acontece muito, inclusive no âmbito familiar, no âmbito doméstico, reservando ao próximo. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos,
fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Eu quero que todo mundo tenha paz, mas eu levo paz para minha casa, eu promovo a paz entre os meus familiares, eu sei como lidar com situações que efetivamente precisam da ponderação para que não haja guerra. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Quer dizer, a gente quer que o irmão tenha força e com condições de suportar a dor de um golpe pesado, mas nós não suportamos sequer uma alfinetada da vida. Que moral temos nós para então falar? Que exemplo podemos dar se não conseguimos dar como nossa própria atitude o melhor exemplo? Qual é o melhor exemplo? Qual é a melhor maneira, qual é a melhor didática de ensino? Você que é mãe, você que é pai sabe disso. É o exemplo. Nossos filhos prestam muito mais atenção nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Então, como é que eu posso dar o exemplo de fortaleza, de suportar dor, se na hora que eu vou passar pela dor, eu esmoreço? Uma dor muito menor do que a dor que o meu irmão está passando, mas eu quero que ele tenha, que ele suporte. Mas eu não suporto uma muito inferior. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas. Quem é que aqui não sabe daquelas pessoas que adoram fazer barganha com Deus? Senhor, eu vou lá na igreja, eu boto meus pés no chão, meu joelho no chão, eu faço pedido, eu faço promessa para conseguir alcançar um benefício. Eu estou negociando com a minha fé, eu não tenho fé. Então, meus amigos, o que a gente pretende com essa conversa aqui de hoje é tentar fazer com que nós reflitamos efetivamente sobre a nossa conduta diária, para que nós possamos verificar se o nosso próprio comportamento está coadunado com a mensagem que a gente quer passar. E ao final disso tudo que foi dito aqui, Emmanuel com muita propriedade diz, no texto que a gente estava lendo, sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus a legião de erros, dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favorecem. Mão na consciência, vamos avaliar a nossa própria conduta, ver efetivamente se nós estamos muitas vezes sendo tranquilos diante de um erro que vai nos beneficiar, porque Emmanuel nos diz aqui, nós somos, não existem demônios, não existem legiões de demônios a nos atacar. Essa ideia escatológica de fim de mundo é paranoica. Não existe essa dualidade tão poderosa que possa ameaçar a Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, portanto, a força dele é maior do que qualquer outra, né? Esse dualismo, essa coisa antiga, medieval, esse pensamento medieval de que existia um demônio, uma força, uma guerra entre o bem e o mal, né? Maniqueísta. Esqueçamos o maniqueísmo, deixemos o maniqueísmo lá no século 3, 4, lá atrás, início da Idade Média, e pensemos que hoje os demônios que nos afligem são os nossos próprios erros, é a nossa própria consciência, somos nós mesmos errando, continuando errando. Busquemos o acerto, busquemos assumir o compromisso com a nossa própria vida. Não há ninguém lá fora que possa me levar para o mal, eu é que me permito ir para o mal. Eu estou passeando pela rua, sou um homem casado, tenho a minha esposa e tenho compromisso de fidelidade, de lealdade, fidelidade que foi assumido como um compromisso. Aí vem uma mulher bonita, eu vou e cedo aos caprichos e faço as coisas erradas. Por que errado? Porque está combinado ali uma coisa e eu faço outra. Aí, meu Deus, a carne é fraca. A mulher que estava se oferecendo, eu sou homem. Isso tudo é desculpa para você fazer a coisa equivocada e não querer assumir o compromisso e o erro que você cometeu. Isso vai para a conta da legião de erros que a gente vai cometendo ao longo das existências. Mas nós chegamos no século XXI. Nós estamos no momento da consciência humana
que não nos permite mais enevoar a realidade. Precisamos assumir os nossos erros, os nossos acertos, tomar rédeas da nossa vida, olhar para as possibilidades, as situações que acontecem, tomar decisões, assumindo as consequências. E sim, avaliando se cometemos erros e acertos, para que possamos, com as experiências, nos transformar em pessoas melhores. Essa é a proposta da reencarnação e do dia de hoje. Consciência. E nada de botar culpa nas legiões demoníacas, infernais, porque elas não existem para isso. E só nos afligem se nós permitirmos. Consciência tranquila, caminho reto, atitudes adequadas é o caminho para o nosso progresso. E para encerrar nossa conversa fraterna, eu vou ler o capítulo 105 do livro Minutos de Sabedoria, da psicografia, não tem psicografia, de Carlos Torres Pastorino. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje, na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Que nós possamos olhar para o futuro de uma maneira esperançosa e coerente, que nós possamos ter coerência entre as nossas atitudes e o que desejamos para o futuro, que nós possamos assumir os nossos erros e acertos, tomando rédea da nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente deixar de ser marionetes na mão dos equivocados e tomarmos atitudes que nós possamos, no final, nos orgulhar. É o que eu desejo para todos nós nessa quarta-feira. Muito obrigado pela presença de todos, desejo que tenham um excelente dia e na conversa fraterna até semana que vem. Quem tiver interesse e tiver vontade, venha conhecer a nossa casa, quinta-feira agora, amanhã, às 19 horas, estaremos com as portas abertas para fazer a nossa reunião pública presencial. Vamos receber o Guilherme Furuzal, nosso companheiro de trabalho há muitos anos, um cara super bacana que vai trazer um estudo, uma palavra. Depois a gente vai ter passe, tem cantina aberta, tem bazar de roupas e utensílios do lar com preços módicos. Venham participar da nossa reunião pública e conhecer o nosso trabalho e da espiritualidade, aproveitando para tomar um passe, para se beneficiar com a presença, com a comunhão espiritual tão necessária ao nosso bem-estar. Um beijo no coração de todos vocês. É Rua Pedro Américo, 311, Catete, Rio de Janeiro. Amanhã, quinta-feira, 19 horas, portas abertas para a reunião pública. Paz e bem a todos vocês. Um ótimo dia.